Para Além do Ser é um livro que eu pretendi informar através de exemplos da minha prática diária, uma nova filosofia de interpretar o processo evolutivo do ser humano. Então eu procurei trazer para o conhecimento das pessoas de que maneira o homem chegou a tal ponto de sutileza, de um poder de criação através da tecnologia, casando isso com os conhecimentos da nova ciência, chamada de teoria quântica, para que a gente possa compreender de fato em que ponto estamos e o que podemos fazer para mudar completamente a forma de agir no nosso dia a dia prático e transformar realmente a vida do ser humano no planeta Terra. Ok? Você me perguntou... E como que você vê essa evolução do ser humano? Como que você interpreta? Sim, eu sempre penso num processo histórico, em primeiro lugar, né? Eu sempre penso no homem das cavernas que não tinha instrumento algum para manipular a matéria. Então ele vivia à mercê da matéria. Ele vivia à mercê das intempéries do destino. A história dura do ser humano ao longo dos tempos foi de descoberta de si mesmo e descoberta de instrumentos que nos auxiliou a, de uma certa forma, dominar a matéria. Então, nós hoje demos um salto fantástico nesse quesito. Nós podemos construir coisas inimagináveis, né? Nós podemos alcançar outros continentes na velocidade da luz, através da internet. Nós podemos comunicar uns com os outros sem precisar sair do lugar. Isso é domínio da matéria. Mas nós não conhecemos quem somos nós. Nós não sabemos nada a respeito da criação do ser que somos. E não sabemos ainda completamente de uma potencialidade interna e ímpar. E eu me preocupei, a partir de estudos e da minha prática, em chegar a alguma coisa que possa nos indicar um caminho para esse conhecimento. Então, Para Além do Ser é uma tentativa, é um início, eu diria, o primeiro passo, talvez, nessa direção do conhecimento de si mesmo. Porque eu penso, de fato, que ao sairmos da caverna e podermos utilizar instrumentos tão sutis, nós temos que ter um poder próprio que nos auxilie e que faça frente a esse equipamento, que eu vou chamar de poder, para usarmos isso devidamente, para que possamos sair de uma condição de 3 dimensões e alcançar conhecimentos extraordinários a respeito do cosmos. Felizmente, e acho que não por acaso, hoje a física quântica pode nos indicar caminhos muito interessantes, que conjugados com uma visão espiritualista, traçam um caminho bacana. Certo? O homem das cavernas, ele era um ser rude, sem consciência de si, com nenhuma alteridade, ou seja, ele não era capaz de sentir a dor do outro, e ele não tinha instrumentos que o protegessem no planeta. Então, ele vivia pouco, e ele se contentava com isso, porque assim era. Então, éramos muito próximos dos animais, éramos muito próximos dos instintos.
nós vimos então o homem das cavernas começar a ter ideias. E essas ideias começaram a modificar o dia a dia. Ideia é a coisa-chave. A nossa imaginação é o elo entre o que nós nos conformamos em ser e algo para além que podemos ainda descobrir. Sem as ideias a gente não faz esse pulo. Então o homem das cavernas descobriu como utilizar o fogo, como utilizar um instrumento para fazer comida, ou para arar a terra, ou para, enfim, para facilitar o dia a dia. Usar uma madeira, usar uma pedra para... usar a matéria, dominar a matéria. Essa tem sido a nossa história. Nós passamos a vida tentando dominar a matéria. Ainda hoje a gente está submetido à matéria, sem dúvida alguma. O nosso corpo acaba, a gente não sabe o que vai acontecer depois. A gente só imagina. E a gente está ainda à mercê de furacões, terremotos, de coisas externas a nós que nós não podemos dominar. Mas o processo é de domínio da matéria. No momento em que pudermos dominar a matéria, nós não estaremos mais na terceira dimensão. Porque não seremos mais apenas o físico. Seremos muito mais mente do que físico. Hoje nós já somos muito mente, mas ainda somos muito físico. Vai chegar um momento em que a gente será apenas a mente. E o físico então vai estar totalmente submetido a isso. Nossa mente vai controlar a matéria, inclusive do nosso próprio corpo. Esse é o processo de evolução, ok? Claro que nós vimos esse processo acontecendo, Davi. A gente viu o homem das cavernas inventando, depois os homens da antiguidade fazendo as grandes navegações, inventando a tipografia, né? Inventando meios de vencer as distâncias e vencer os limites, e a invenção do avião, e a invenção do foguete, e a invenção dos computadores. E Einstein inaugurou uma modalidade nova de ciência, que acho que ele mesmo não pôde usufruir tanto quanto ele merecia, mas ele jogou a primeira sementinha, e os contemporâneos da física quântica hoje estão indo muito além do imaginado. Quando a gente percebe o poder da criação através das coisas mínimas, como que o átomo não se comporta conforme as leis da mecânica simples, da mecânica cartesiana, a gente leva um susto, né? Inaugura-se então um universo de possibilidades. E essas possibilidades elevam o poder das nossas ideias a um potencial absurdo. E o que nós estamos fazendo com esses conhecimentos da física quântica na nossa vida prática? E em nós mesmos, né? A gente usa o micro-ondas, a gente usa o computador, a gente usa as grandes invenções da nanotecnologia, mas e a filosofia que está por trás disso? Quem somos nós que já inventamos isso tudo? E onde nós podemos chegar? Por que ainda estamos prisioneiros nas nossas emoções, se já podemos inventar coisas assim que abrem os limites de uma maneira incrível? Então, é preciso que a gente pare para raciocinar sobre a filosofia quântica e como colocar essa filosofia na prática do nosso dia a dia emocional. Se dominamos a matéria e ainda por cima dominamos o emocional,
então a gente está fazendo o caminho. Ok? A religiosidade que acompanha o ser humano desde as cavernas, ela tem sido uma necessidade do ser humano. Então a gente se submeteu a crenças por absoluta necessidade. Como que nós vamos enfrentar um furacão sem acreditar que tem um Deus que nos protege? Então, esse Deus quase humano, com poderes extraordinários, mas quase humano, é uma criação do homem. Por uma necessidade perfeitamente compreensível. Concorda? Então, o ser humano tem sido passivo diante da espiritualidade. E isso resultou numa religiosidade que permeia o mundo. A religiosidade é a reverência a algo que não se conhece. Hoje nós estamos inaugurando uma nova forma de entendimento do que está para além da matéria, que eu não quero chamar de religião, porque seria, então, comungar com os mesmos paradigmas da impotência humana. Eu prefiro pensar que hoje o ser humano precisa deixar de ser passivo, pois não estamos tentando dominar a matéria. Então, temos que saber que já existem outros seres em outras camadas quânticas que já dominam a matéria. Nós vamos chamar eles de santos? Não. Nós vamos chamá-los de mestres. Nós vamos chamá-los de seres que já dominam a matéria, que vivem outros universos paralelos ao nosso e que, por terem já dominado a matéria, podem se comunicar conosco. E por terem já avançado nos seus trânsitos pessoais e emocionais, querem nos ajudar por livre-arbítrio. Então nós temos nossos mentores, toda uma hierarquia espiritual que está a postos para nos ajudar nas grandes ideias que vão auxiliar no nosso processo evolutivo. Nós somos aqui um planetinha, pendurados num cantinho do universo. E esse planetinha teve começo, tem meio, e terá fim. Ao se aproximar do fim, naturalmente, os seres que nele habitam terão que ou evoluir ou mudar de casa, porque a matéria tem fim. O que nós queremos? Evoluir ou mudar de casa? Se mudarmos de casa, vamos ter novas oportunidades, talvez começando das cavernas, dependendo das pessoas que nele habitam. Ou teremos outros planetas, outros lugares do universo para continuar nossa jornada evolutiva. Mas se quisermos continuar no planeta, teremos que estar preparados para isso, evoluídos o bastante. Adquiriremos então uma espiritualidade boa o bastante para nos manter aqui. Portanto, temos que aprender coisas a respeito do mundo paralelo, que chamamos de espiritual. Chamamos do que quisermos, concorda? Os físicos vão chamar de sintonias quânticas, sei lá, vão chamar de 11 cordas, vão chamar os portais de buracos negros. Não importa o nome que se dê. O importante é percebermos que nós somos parte de um processo universal que a gente nem alcança ainda. Nós sabemos muito pouco. Então, essa visão espiritualista, ela hoje vai nos sustentar para que a gente deixe de ser passivo e fique rezando e acendendo vela. Nada contra rezar e acender vela, mas isso é uma forma passiva de se viver
aquilo que devemos viver ativamente, no meu modo de entender. Nós temos que ser ativos, participativos. Nós temos que mudar, nos mudar para mudar o mundo. E só a espiritualidade proporciona isso. Então, no meu livro eu quero mostrar isso também. Ok?